Estamos aqui no primeiro dia do Congresso Latino-Americano de Hepatologia, no Peru, em Lima, e o primeiro dia dedicado exclusivamente à doença hepática gordurosa. Acabou de acontecer o primeiro bloco de aulas, bloco muito interessante, com palestrantes do mundo inteiro, e eu vou destacar aqui duas aulas que foram muito interessantes. Uma aula do professor Zubair Younousi, ninguém precisa apresentar ele, é o maior especialista mundial em epidemiologia em doença hepática gordurosa e a gente pode dizer também em doenças do fígado. E ele trouxe uma contribuição, uma revisão sobre a associação de doença hepática gordurosa e o consumo de álcool. Então, pontos que ele trouxe de importantes: a subnotificação do consumo de álcool nos estudos clínicos, simplesmente porque as pessoas tendem a dizer menos a quantidade de álcool que consomem do que realmente consomem. Ele trouxe a importância da combinação de ambos, então no espectro da doença hepática esteatótica, cada vez mais a gente entende que os MASLD puro, que são aqueles pacientes que não têm consumo de álcool considerável, e os pacientes com consumo muito grande, que são os ALD, eles são os extremos e são cada vez grupos que a gente entende que são menores, e o grupo do meio, que é o MAT-ALD, que são pacientes em que a doença hepática gordurosa ela é causada pelo álcool e pela doença metabólica concomitantemente, eles são um grupo que predominam nas nossas coortes e nos nossos ambulatórios. Ele trouxe um dado que eu achei bem interessante, ele falou, olha, o diabetes é o principal causador de fibrose no MASLD, mas o álcool é o fator concomitante mais comum de todos no MASLD, que às vezes a gente deixa passar batido ou passar pouco destacado nas nossas avaliações clínicas. A segunda aula que chamou muita atenção foi uma revisão do professor Mário Reis sobre a associação de doença hepática gordurosa e neoplasias, cânceres hepáticos e extrahepáticos. Ele trouxe pontos importantes nessa associação, mas ele tentou fazer uma revisão de todos os mecanismos que associam a doença hepática gordurosa às neoplasias, como, por exemplo, a inflamação sistêmica, a resistência insulínica, as alterações na microbiota e os fatores genéticos que linkam essas duas doenças. Hoje a gente sabe que a doença hepática gordurosa ela está relacionada a um risco maior de cânceres hepáticos e também extrahepáticos, e a gente ainda tenta entender o porquê dessa associação, mas talvez não seja uma associação com uma causalidade única, mas sim multifatorial, como foi sugerido hoje nessa apresentação. Daqui a pouco a gente traz um resumo do segundo bloco do dia, em que a gente vai ter muito mais discussão ainda sobre doença hepática gordurosa.